são compostos binários formados pela combinação de dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Em relação, então, aqui nós temos alguns exemplos: o CO2, o gás carbônico ou dióxido de carbono, o óxido de sódio e o óxido de ferro 3. Os óxidos, o oxigênio, ele pode, então, apresentar 3 números de oxidações diferentes, sendo mais comum o -2, quando ele é óxido. Pode ter número de oxidação -1, ele é chamado, então, de peróxido. O peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, chamado de água oxigenada. E, por fim, ele pode também ter NOx -0,5. E se ele tivesse NOx, ele vai ser um superóxido. E como exemplo, nós temos o superóxido de potássio. Em relação à nomenclatura dos óxidos, nós vamos colocar o nome, o óxido e o nome do elemento, né? Então, K2O, então óxido de potássio, MgO, óxido de magnésio. Quando o elemento pode ter mais de um NOx, então nós indicamos com algarismos romanos. Aqui, então, no caso, o ferro, nessa situação é ferro 3, nessa situação é ferro 2, tá? Então, aqui nesse caso, o Fe2O3 fica óxido de ferro 3 e no FeO, óxido de ferro 2. Quando o elemento ligado ao oxigênio é um ametal ou não metal, então nós vamos colocar os prefixos mono, di, tri, óxido, de, di, tri e o nome do elemento. Então, aqui nesse caso, nós temos N2O, então, monóxido de nitrogênio. CO, monóxido de carbono. P2O5, pentóxido de fósforo. E 2O7, heptóxido de iodo. Os óxidos podem ser classificados em ácidos, básicos, neutros, duplos ou mistos ou anfóteros. Vão ser considerados óxidos ácidos quando nós tivermos um ametal ligado ao oxigênio. Vão ser básicos quando nós tivermos um metal com oxigênio. São neutros quando forem formados por ametais ou não metais e não reagem com água, ácido ou base. Em relação aos duplos ou mistos, eles ocorrem pela combinação de dois óxidos do mesmo elemento. E os anfóteros, então, dependendo do meio, ele pode se comportar como óxido ácido ou básico. Então, as definições, óxidos ácidos, se formam a partir da reação de um não metal ou ametal com oxigênio. Então, o não metal reage com oxigênio, forma o óxido ácido, que com água forma o ácido. Tá? Então, aqui como exemplo, nós temos o carbono, que reage com oxigênio, formando o dióxido de carbono. O dióxido de carbono reage com água para formar o ácido carbônico. Os óxidos básicos, então, se formam a partir da reação de um metal com oxigênio e depois esse óxido básico, na presença de água, forma uma base. Aqui nós temos o exemplo, então, do cálcio, reagindo, então, com oxigênio para formar o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, na presença de água, forma, então, o hidróxido de cálcio. Os óxidos neutros são formados por ametais, são covalentes e não reagem com água, ácido ou base. Então, são eles a água, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e
o monóxido de dinitrogênio. Aqui nós temos o exemplo, então, do monóxido de carbono reagindo com água, então não ocorre reação, e o monóxido de nitrogênio reagindo com ácido também não ocorre reação. Se nós tivermos um óxido neutro, na presença de oxigênio, vai ocorrer a oxidação. Então, aqui nós temos o exemplo do monóxido de carbono com oxigênio, produzindo, então, o dióxido de carbono. Os óxidos mistos ou duplos resultam, então, da combinação de dois óxidos do mesmo elemento. Então, nós temos aqui o Fe3O4, tá? Que, então, ele pode ser expresso como FeO, ligação com Fe2O3. No caso do Mn3O4, tá? Então, ele pode ser expresso como 2MnO, 2 óxidos de manganês 2, dióxido de manganês 4. Os óxidos anfóteros, então, se comportam como óxidos ácidos na presença de base e como óxidos básicos na presença de ácidos. Tá? Então, o óxido anfótero mais um ácido ou uma base, dependendo da situação que ele está ocupando no meio, vai produzir, então, sal e água. Então, o óxido de zinco é considerado um óxido anfótero. Na presença de ácido, então, ele vai se comportar como uma base, vai formar, então, sal e água. O mesmo óxido de zinco, na presença de uma base, de hidróxido de sódio, ele se comporta como um ácido, produzindo, então, um sal e água. Aqui nós temos o exemplo clássico da chuva ácida, tá? Onde os óxidos de nitrogênio, de enxofre, tá? Reagem com água, tá? Para produzir a chuva ácida, tá? Os óxidos de nitrogênio, no caso, o dióxido de nitrogênio reage com a água para formar o ácido nítrico, e o dióxido de enxofre reage com a água, com o oxigênio para formar, então, o trióxido de enxofre, que reage com a água formando o ácido sulfúrico. Então, aqui tem um esquema de como é que ocorre a chuva ácida, tá? Então, o dióxido de enxofre, ele é eliminado pelas chaminés, né, das empresas que têm ele como subproduto, tá? Então, as empresas que têm esse subproduto, elas têm que ter filtros no seu chaminé, justamente para não liberar esse dióxido de enxofre. Aqui, no caso, o NO e o NO2, então, são decorrentes das degradações dos processos que têm nitrogênio. Esses monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, e esse dióxido de enxofre na presença de água, vai ocorrer, então, uma lixiviação ácida, né? Ou seja, a água da chuva vai se combinar, vai reagir, vai interagir com esses óxidos ácidos, e aí produzindo, então, a chuva ácida. Tá? E o que acaba acontecendo nessa lagoa é que vai ocorrer o desaparecimento da vida aquática, e essa vegetação próxima ao local onde ocorre a liberação desses gases vai começar a ficar amarelada, mostrando que realmente a formação de chuva ácida. Aqui nós temos, então, algumas aplicações de alguns óxidos, né? O óxido de cálcio, então, ele é utilizado, ele também é chamado de cal virgem, é utilizado, então, para correção do pH do solo e é utilizado na construção civil para a produção de argamassa. O óxido de manganês, aqui, então, o dióxido de manganês 4, ele é utilizado na fabricação de aço. Nós temos o óxido de estanho, que é utilizado na fabricação de latas, de revestimento de latas. O óxido de ferro 3, que é usado, então, na fabricação de pigmentos,
para colorir, né, no caso, depois tecidos e outros materiais. E o óxido de alumínio, então, cujo minério é chamado de bauxita, ou L2O3, então é utilizado para a fabricação de alumínio. Em relação aos sais, os sais, então, são definidos como composto que se dissocia em água, formando um cátion diferente do íon H+, e um ânion diferente da hidroxila, do OH-. Também pode ser definidos como compostos formados pela reação de neutralização de um ácido com uma base de arrênios. Tá? Então, um ácido com uma base, um ácido de arrênios reagindo com uma base de arrênios, produz um sal e água. Então, aqui nós temos o ácido perclórico, o ácido clórico, reagindo então com o hidróxido de cálcio, produzindo então o clorato de cálcio e água. Então, em relação às formações dos sais, eles podem ser formados a partir da reação entre um ácido forte e uma base forte. Então, como exemplo, nós temos o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio, que são o ácido clorídrico é um ácido forte, o hidróxido de sódio é uma base forte, então forma cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio em água produz íon sódio mais cloreto, mais então o hidrogênio e a hidroxila. Então, aqui nesse caso, nós temos uma reação de neutralização. Eles podem ser formados a partir da reação de um ácido forte e uma base fraca. Então, o HCl é um ácido forte, o hidróxido de amônio é uma base fraca, forma então o cloreto de amônio na presença de água. E o que vai acontecer quando esse cloreto de amônio na presença de água, ele vai se dissociar, tá? Ele vai ter um caráter ácido. Por isso ele é chamado de sal ácido. Os sais podem ser formados ainda pela reação entre ácido fraco e uma base forte. Então, ácido acético, que é um ácido fraco, na presença de hidróxido de sódio, que é uma base forte, forma o acetato de sódio e água. Tá? E esse acetato de sódio em água, ele se dissocia, né, em os acetato e o sódio e os hidrogênio e OH-. E, finalmente, podem ser formados a partir da reação de um ácido fraco e uma base fraca. Então, no caso aqui, nós temos o ácido acético na presença do hidróxido de amônio, ambos ácido e base fracos, vai formar, então, o acetato de amônio e água. Em relação à nomenclatura dos sais, então, lembrando que ele vai obedecer a regra, então, colocamos, então, o nome do ânion, nome do cátion. Então, aqui, lembrando, os sufixos que nós usamos para ácidos, né? Hídrico, ico, ioso, e os sufixos para ânion respectivos são, quando hídrico, usa-se eto, quando ico, ato, e quando oso, ito. Lembrando que esse sufixo de ânion se encontra na tabela de cátions e ânions. Então, aqui nós temos a reação do ácido sulfúrico, na presença do hidróxido de cálcio, forma, então, o sulfato de cálcio, que é também conhecido como gesso, e água, uma reação de neutralização. A classificação dos sais, em relação à classificação dos sais, a primeira delas é em relação à presença de oxigênio, são chamados, então, de oxissais, quando apresentam oxigênio no seu ânion, tá? Então, temos como exemplo aqui o sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, nitrato de potássio, são chamados de haloides quando não há presença de oxigênio no ânion.
Então, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio. Em relação ao número de elementos, eles são sais binários, quando nós tivermos somente 2 elementos, no caso do cloreto de sódio, do brometo de potássio, do cloreto de cálcio. São ternários, se nós tivermos 3 elementos diferentes. No caso, então, aqui nós temos como exemplo o sulfato de cálcio. Então, nós temos oxigênio, enxofre e cálcio. E o sulfato de alumínio, então, nós temos também 3 elementos, oxigênio, enxofre e alumínio. E são chamados de quaternários quando, então, nós temos 4 elementos envolvidos na formação do sal. Então, aqui nós temos o isocianato de sódio. Então, nós temos o sódio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. E aqui o ferrocianeto de sódio, onde nós temos também o sódio, o ferro, o carbono e o nitrogênio. Então, 4 elementos que fazem parte do sal. Uma outra classificação é quanto à presença de água. Eles podem ser sais hidratados, no caso do sulfato de sódio, de cobre, penta-hidratado, quando ele apresenta águas de hidratação, ou no caso do sulfato de cálcio, de hidratado, ou pode ser anidro, quando não apresenta água de ligação, água de hidratação na sua esfera de coordenação. Então, como exemplo de sal anidro, nós temos o cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio. Em relação à natureza, eles podem ser neutros ou normais, tá? Então, neutros ou normais são aqueles que nós temos os cátions e ânions respectivos. Podem ser ácidos ou hidrogenossais, onde nós temos hidrogênio na presença, na estrutura do sal. Aqui, então, o hidrogênio carbonato de sódio, o hidrogênio fosfato de cálcio. Eles podem ser básicos ou hidroxissais, onde, então, nós vamos ter a presença de hidroxilas na sua estrutura. Ou eles podem ser duplos ou mistos. Aqui, no caso, eles são duplos porque nós temos 2 cátions, né, sódio e potássio, e o ânion sulfato, e nesse outro caso nós temos então 2 ânions, o cloreto e o brometo, e o cálcio como cátion. Aqui nós temos a tabela de solubilidade, tá, que é bem importante para a gente saber quando vão se precipitar, quando se faz uma reação química e ocorre precipitação dos sais. Então, todos os nitratos são solúveis, assim como os acetatos. Todos os metais alcalinos do grupo 1, os metais alcalinos que são do grupo 1, são todos solúveis. Os sais derivados do amônio, do NH4+. Em relação aos cloretos, brometos e iodetos, são solúveis, exceto, então, os cloretos, brometos e iodetos de prata, de mercúrio 2 e de chumbo 2. Os sulfatos são todos solúveis, exceto, então, de cálcio, estrôncio, bário e chumbo 2. Os sulfetos são todos insolúveis, exceto do grupo 1, amônia, cálcio, estrôncio e bário. Os carbonatos e fosfatos são todos insolúveis, exceto, então, de sódio, potássio e amônio. Aqui algumas aplicações dos sais. Então, o nitrato de potássio, ele é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos, salsichas, linguiças. O hipoclorito de sódio, ele é utilizado, então, no branqueamento de produtos têxteis e na indústria do papel. O fluoreto de sódio, ele é utilizado na fabricação de enxaguante bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes, e é utilizado também no combate à cárie. O carbonato de cálcio, ele é utilizado, então, na fabricação de detergentes. O sulfato de cálcio é utilizado na fabricação de giz escolar e gesso. Então, nessa semana, a gente estudamos sobre
as outras funções químicas inorgânicas, né? Óxidos e sais que estão presentes no nosso dia a dia. Agora vamos colocar em prática fazendo exercícios. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Boa semana e bons estudos.